Bom dia a todos. Deixa eu só organizar aqui a nossa lousa. Aí a gente começa a discussão, tá? Para quem chegou depois, eu coloquei lá como mensagem que hoje a gente ia discutir os exercícios, tá? Aí eu vou fazer também algumas observações pertinentes a algumas mensagens que eu recebi, né? Tanto lá no grupo, não, na sala de aula, como por e-mail. Eu sei que não chegou num momento que não deu mais para eu acompanhar e responder, mas de toda forma eu acho que essas considerações que eu vou fazer meio que abraça, né, um pouco de alguns questionamentos. Inclusive, se em algum momento eu aqui nessa discussão, né, eu esquecer ou não falar, né, de algum e-mail que foi enviado, vocês podem se manifestar e perguntar por aqui. Muito bem. Eu percebi lá nos questionamentos, né, que alguns alunos ficaram um pouco intrigados com relação às interpretações geradas pelas questões, né, elaboradas. E, em verdade, eu falo isso um pouco disso, assim, por experiência, né? Por exemplo, eu lembro de uma avaliação que eu precisei me ausentar no modo presencial e quando eu cheguei na data combinada com o professor, né, na sala dele, ele pegou uma folha de papel e escreveu lá os hieroglifos dele. Tem muito professor que tem a letra esquisita, então ele escreveu, assim, ele escreveu rapidamente, entregou a folha e saiu da sala. Olha, aí eu percebi que tinha umas coisas esquisitas nas perguntas, né? Porque assim, ele não parou assim para pensar de forma geral nas perguntas. Limpeza entre aspas, né? Porque a porta é de vidro, então assim, sei lá, se eu tentasse burlar alguma coisa, era mais fácil eu, sei lá, ficar suscetível a ser pego em flagrante, né? É pior. Bom, mas enfim, a questão aqui não é essa. Aí eu lembro que algumas perguntas, assim, algumas das mensagens de vocês lembravam um pouco do que eu passei nesse momento, né? Nesse momento que eu estou contando para vocês. Então, o que foi que eu fiz? As questões que eu percebi que estavam em aberto, né? Ou pelo menos na minha interpretação, eu fechava a interpretação. Como assim? Vou comentar assim por alto a ideia da questão 3, né, que tem aqui um risco, um asterisco, né, que significa que a continuação dela está aqui embaixo. Né? No caso, esse asterisco substitui esse risco aqui, essa era a ideia. E aqui, de fato, eu apaguei. Né? Então, aqui pode-se, é o termo. Né? Porque veja só como é que ia ficar essa pergunta quando eu escrevi até aqui. Ó. Quantos encontros por semana pode realizar? Então, não é a quantidade de maneiras amarrando a quantidade de dias. Né? Depois, quando eu cheguei aqui, eu disse, vixe, eu estou perguntando outra coisa. Então, eu risquei isso daqui porque a pergunta, né, inclusive alguém assim refez a ideia da pergunta, né, e mandou lá uma mensagem. Mas é isso, né? Eu tenho, sei lá, vou realizar um curso e aqui os encontros é por semana, né? Ou seja, não é em uma semana. Significa que, né, isso vai fluir, né? Porque quando a gente diz assim, como é que são suas aulas? Aí você diz, eu tenho tantas aulas por semana. Mas a partir do momento que você diz isso, você não está dizendo que é só uma semana de curso, né? Você está dizendo que é por semana, ou seja, ele ocorre ao longo do tempo. Né? Porque aqui a ideia é como se fosse uma taxa, né? É X aulas por semana, então não é necessariamente só em uma. Então a pergunta
Então, assim, aí é o que eu disse, né? Se de fato ficou esquisito essa pergunta, né? Já que eu estou começando por ela, você poderia muito bem dizer assim: olha, professor, a pergunta ficou esquisita, então eu vou responder isso. Isso é totalmente válido. Por quê? Porque você está me mostrando que você sabe. E a intenção, quando a gente faz uma avaliação, é isso. E outra coisa, né? É passível essas coisas de ocorrerem, né? Esse problema de, às vezes, o texto não fica bem, né? Às vezes eu leio e, eu acho que está claro isso. Mas aí, às vezes, algum aluno manda um e-mail e quando eu leio, aí, caramba, não tinha percebido que o meu texto poderia dar essa interpretação também. Mas, enfim, é isso. Tá? O que eu quero dizer é que na hora que vocês forem responder esses tipos de questionamento, vocês têm que ser bem abertos, né? Então, assim, quando o aluno faz isso, eu avalio o ponto de vista dele. Aqui eu não avalio dicotomicamente, tipo, ah, ele mudou o contexto. Não, ele está respondendo, né, o que ele sabe. Eu tenho que avaliar o que ele sabe. Inclusive, né, só não me prolongando muito nessas questões, mas eu lembro de um aluno que ele tinha muita dificuldade de assimilar as explicações. E, assim, o que ele fazia? Ele decorava as respostas. Então, é lógico que eu não dava a pontuação completa, né? Porque, tipo assim, ele colocava exatamente o exemplo da aula. Ele colocava assim, professor, essa eu não sei responder não, mas eu sei responder essa. Aí era praticamente a cópia do exemplo da aula. Eu dava pontos para ele, não dava tudo, né? Porque ele estava respondendo outra coisa. Mas, sei lá, é válido, né? Ele colocou lá a resposta. Mas Rafael colocou assim, professor, mas sim, sim, então, aí você, pronto, interessante esse seu comentário do Rafael. Pronto, é interessante o comentário do Rafael que ele botou aqui. Professor, mas não dá para fazer 4 encontros por semana. Tá, não dá. Mas isso é uma resposta. A partir do momento que eu coloco a pergunta, não necessariamente vai ser possível. Né? Então, se não é possível, você tem que me dizer por quê. Qual é a razão? Quando você monta lá a combinação, não, é uma coisa esquisita, né? Vai dar combinação de 3, 4 a 4. Isso não pode. Então, isso é uma resposta. Tá? Então, assim, tem isso também. Por que que, né, depois eu olhei, em nenhum momento eu me arrependi de ter colocado uma questão dessa, né, assim. Eu não coloquei com essa intenção de não dar certo, mas é o tipo da coisa, se não dá, você tem que dizer por quê. E você, né, quando uma coisa não dá certo, né, uma informação ela é contingente, basta você exibir um exemplo. E um exemplo que responderia a isso, né, é você mostrar a seguinte coisa: você tem aqui, os dias da semana, né? No caso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E a gente sabe que esses 2 dias são consecutivos. Tá, se você for montar aqui uma alternância de 4 dias, uma qualquer, né? Você vai amarrar dentro sei lá, da sua agenda. Aí você supõe que, eu vou botar um encontro no domingo, aí na segunda, né, eu não vou ter encontro, né, porque não pode ser consecutivo. Aí na terça tem encontro, na quarta não tem, na quinta tem, na sexta não tem. Pô, mas são 4, aqui eu marquei 3, ó. Tá faltando um. E não pode marcar o sábado porque o domingo é sequência. Então essa é a razão de quando eu aplicar, né, o G de 7, 4, né, que isso aqui vai ser 7 sobre 3,
vezes a combinação, aí aqui a diferença, né, no caso, a diferença não, é isso, né, 4 aqui mesmo. É isso mesmo, a diferença aqui é 3 e aqui é o P, né, que é 4. Mas quando você monta isso daqui, isso aqui vai ficar 3 fatorial, 4 fatorial e menos 1 fatorial, né? Ou seja, isso aqui não é possível, né? Isso aqui não é definido, né? Já que a gente está trabalhando com naturais, né? Então, a razão é essa, né? Se eu mostro um exemplo que não funciona, por isso que a conta dá esquisito, tá? Então, essa seria a resposta na íntegra. Se a pessoa, né, se o aluno, isso aqui considerando o caso baseado no contexto do segundo lema, mas é o que eu disse, né? Vocês podem muito bem dizer, não, eu vou avaliar aqui no contexto do primeiro lema. E no contexto do primeiro lema, né, baseado nessa ideia aqui, isso aqui é possível. Então fica o F 74. Então, é isso que eu estou falando. Mas aí você, assim, o interessante é você dizer, né? No caso, eu estou respondendo a pergunta do Frank. Ele colocou que ele entendeu que não tem problema em considerar apenas uma semana. Eu também não vejo, mas assim você tem que dizer. Né? Considerando que vai ser considerado só uma semana, aí a resposta está correta. Tá? Eu não corrigi nenhuma ainda dessas questões, mas isso eu já adianto para vocês. Tá? Aí aqui vai ficar a combinação da diferença mais um, né? Vai dar essa combinação aqui 4 a 4. Né? Quer dizer, 4, 4 a 4. Né? Isso aqui dá uma possibilidade só, que é justamente essa daqui. É a única maneira de eu conseguir 4 encontros numa semana da forma não consecutiva. Tá? Então, e a leitura do caso da questão ficou assim, porque aqui faltou interrogação. Mas aí é quantas maneiras, realizando 4 encontros por semana, pode-se ter em dias não consecutivos. Né? Então, eu estou perguntando quantas maneiras pode-se ter em dias não consecutivos um encontro de 4 dias numa semana. Indiretamente era essa a pergunta, mas enfim. Então, essas eram as ideias da questão 3. Tá? Muito bem, então vamos aqui para a questão 1. Essa questão 1, eu coloquei aqui o universo de 1 a 1000, e eu quero saber quantos são os divisíveis exatamente por dois desses 3 números aqui. Tá? Aqui dentro. Então, essa questão 1, ela entra naquele contexto lá do princípio da inclusão e exclusão. Né? Então, aqui, dentro do contexto, se eu colocar múltiplos ou divisores indiretamente ao mesmo, então eu vou colocar divisores. Tá? Então, aqui, esse conjunto são os divisores do 3, né, dentro desse universo, do 1 até 1000. Esse aqui, vou colocar os divisores do 5 e esse aqui o do 7. Bom, ele quer os elementos que estão exatamente em dois desses conjuntos. Né? Tem que estar exatamente 2. Aí, se a gente for aplicar a fórmula direto, é o A2 que a gente está procurando.
E se não quiser aplicar a fórmula direto, você, né, segue aqui pelo diagrama, que eu vou contar essa interseção, essa interseção aqui, e essa interseção, mas aí eu vou ter que tirar 3 vezes a interseção dos 3. Porque eu não quero que tenha divisores dos 3, eu tenho que ser exatamente só de 2, né? Então vai ser essas regiões aqui que a gente está procurando, né? No caso, essa região, no caso, essa região, e no caso, essa região aqui. Muito bem, então, na contagem, né, a gente vai fazer o seguinte, eu vou querer o número de elementos que são divisores por 3 e por 5, mais o número de divisores por 3 e por 7, ao mesmo tempo, né? São as interseções, e o número de divisores por 5 e por 7. Aqui eu vou botar o A2, porque indiretamente ele conta isso, né? E aqui eu vou ter que subtrair 3 vezes a interseção dos 3. Porque aqui, né, cada vez que eu colocar essa interseção 2 a 2, eu vou estar considerando uma vez, né, em cada um desses, a interseção 3 a 3, eu não quero isso, né? Então, essa parte aqui eu não quero. Tá. Então, no nosso caso, né, como é que a gente encontra os divisores de 3 e de 5? Né? Então, a gente usa a função menor inteiro, né, de 1 a 1000 são 1000 números, aí eu divido pelo produto, né, no caso aqui 15 para esse. No caso 21 para esse. No caso dá 35. Tá, e essa interseção dos 3, né, usando a mesma função de menor inteiro, vai ser 105, se eu não me engano. Agora que eu... Isso, é a função menor inteiro, esses que eu estou usando aqui. Tá, eu acho que... Só voltando aqui. Enquanto todo mundo entendeu a ideia das duas, né? Dei aí um feedback aqui. Enquanto isso, eu vou dar só uma leitura rápida aqui. Eu acho que muita coisa que eu falei, agora que eu estou vendo, né? Eu respondi sem ter visto aqui. Tem só uma que eu estou vendo que não respondi, tá? Que foi o que o Luan. Luan, ele disse que colocou um texto explicando a lógica. Aí, no caso, se eu considero, mesmo não tendo cálculo,
Bom, a resposta, por exemplo, aqui a gente só vê que tem uma maneira, né? Então, sei lá, o cálculo ele seria só para comprovar, tá? Aí depende do texto, né? Se o texto for muito vago, né, que eu acredito que não seja, tipo, se o texto deixar muito aberto ainda, que, né, sei lá, aí eu considero parcialmente, mas se o texto estiver todo coerente, ele também é válido. Ok. A questão 2 é uma questão que também ele acabou entrando em uma certa polêmica também, assim como a 3, né? Isso aqui é o número de Euler, né? No caso do... porque, deixa eu me interter aqui com a pergunta do Daniel, né? Se pode ser lido como divisão inteira. É porque na divisão inteira você tem o para mais e o para menos, né? Provavelmente é o para menos. Acredito que a resposta seja sim, mas aí eu só teria que verificar se isso faz parte da literatura, né? Essa coisa de falar a divisão inteira, né? Sei lá, pode alguém usar e alguém não usar, não sei. Mas teoricamente sim, não aparenta estar tudo ok com essa linguagem também. Tá, então eu lembro que em aula a gente comentou sobre essa ideia do φ de, 70, φ de um número primo, né? A gente inclusive generalizou. E a gente viu que o φ de um número primo, né, quando a gente aplica a expressão de Euler, dá p menos 1. Né? Então, teoricamente, aqui, aplicando o φ de 79, teria 78 primos, e a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então, isso aqui é falso. Então, isso seria um caminho de resposta também. Né? Você afirmar que isso não é possível. Né? É totalmente aceito. Professor, Pode falar. é porque eu vi um lance assim por fora, sabe? Que eu não estava entendendo muito bem o material, aí fui estudar um pouquinho por fora. Aí vi que a Certo. equação, a função dele considera coprimos. Aí, tipo, a equação não é válida para isso, para coprimos, no caso, já que o número é primo, 79 é tipo, todos os outros números atrás dele, menos ele, seriam, teriam um divisor em comum que seria no caso um. Então, tipo, a equação. Eu considerei assim quando fiz a questão, se eu consideraria. Aí eu tenho que ver. Mas assim, sei lá, se está fundamentado, não vejo como dar errado. Deixa eu só ver aqui. Sim, já responderam, o Gabriel caiu a net, né? Tá. Então, no caso aqui, se a gente fosse de fato encontrar o número de primos aqui, para esse caso de 79, então eu vou pegar um caso simples, por exemplo, o caso do 5, né? Que a gente fez uma conta simples, isso aqui, se eu não me engano, deu 4 e era para dar 3, né? Mas aí, no caso, quem é o próximo número depois do 5? Né? É o 6. Então, e 6, ele não é primo. Consequentemente, se eu fizer a quantidade de primos do 1 até o 6, é a mesma quantidade do número de primos do 1 até o 5, contando com ele. Então, sei lá, aqui ficaria 6, né? E os fatores seriam 2 e 3, né? Um menos um meio e um menos um terço. Então, aqui ia ficar 6 vezes um meio, e aqui ficaria vezes 2 terços, né? Ou seja, isso aí ia dar 2, né? Porque aqui cancela, né? Esse com esse, ficaria 6 por 3 dá 2. No caso era para ser 3, né?
Então, aí é isso que eu quero chegar, né? Que, não, mas no caso, o 1, de fato, ele não é considerado como, um não é primo, né? Ele não considera como número primo. Tá, então, bom, enfim, aqui apareceu um caso esquisito. Tá. Mas a ideia aqui seria fazer o FII de 80, né? Porque aí eu teria como, eu ia estar contando todos os primos após o 1 até o 79. Professor. Essa seria uma maneira, outra maneira, né? Aí você realiza normalmente, né? Ver quais são os fatores primos aqui do 80. Professor, o João Guilherme tá doidinho para falar, você não tá deixando. Desculpa, eu escutei alguém começando a falar e depois se calou, mas ele pode falar. Não, é porque é para dizer, professor, essa função não dá para calcular o número de primos, porque se você for ver, se o senhor calcular o φ de 80, vai dar tipo 32. E aí o φ de 78 vai dar tipo 20 e pouco. Mas pela lógica, o φ de 80, se essa função calculasse os primos, seria o φ de 78 mais 79, porque só somaria tipo 79, que é primo, né? Mas aí isso não acontece. Entendeu? Aí, entendi. Aí eu vi que era para calcular o número de coprimos com o número que você fornece. Tipo, se eu botou ali 80, vai calcular o número de coprimos com 80. Entendeu? E tipo, a questão ela pede o resultado da função para 79, não necessariamente o número de primos, então seria o número de coprimos. Tá. Então, deixa eu refletir, já que apareceu muitas informações, né, sobre isso. Aí qualquer coisa, se de fato eu, né, depois que avaliar isso, não só isso que vocês estão falando, mas pesquisar, encontrar informações sobre isso, possa ser até que eu anule essa questão, tá? Mas enfim. E eu colocaram uma coisa interessante, né, que é aqui eu não coloquei o texto, né? Eu coloquei só isso. Então, teoricamente, o que eu estou pedindo é só a aplicação disso, né? Isso pegar o texto ao pé da letra. E quem disse isso não está errado. Quem disse isso não está errado. Tá. Tiago disse que bugou. Na verdade, de acordo com o material, né, que eu sigo aqui nessas aulas, né, ele demonstra lá que essa função φ, né, que eu apliquei aqui, inclusive, ela calcula o número de primos do 1 até o carinha, né, exceto para números primos, que ele colocou como exercício, não colocou no material, e já apareceram algumas outras teorias aqui, né. Então, significa que eu vou precisar fazer uma avaliação mais funda, né, dessa questão do número de Euler, em particular, e, né, avaliar agora a validade da informação completa. Mas é isso, vamos seguir aqui. Então, essa questão, por hora, ela está... Não digo que ela está invalidada, né, mas ela está sob análise, a partir desse momento. Inclusive, a professora Viviane, ela foi minha professora. Deixa eu
colocar aqui, vou deixar aqui. Ela e o professor André, né, que é o marido dela, são da mesma área, né, são da área da probabilidade. Mas, enfim, eu já vi esse livro aqui deles, né? Tá aqui, ó. André Gustavo, marido dela, e eu, né? Viviane Simeone. Vou dar uma olhada e ver, avaliar. Eu nunca vi esse livro, né? Deles, assim, nunca abri para analisar o seu conteúdo, né? Só dei uma olhada. Mas eu vou dar uma olhada e dou um feedback para vocês. E obrigado aí por quem postou, né? No caso, o Daniel, que colocou aqui no grupo. Certo. Essa é até uma discussão interessante, porque isso aí pode mandar lá para o IMPA, né? Já que eu sigo o livro do Morgado, né? Eu sei que o Morgado faleceu, mas tem mais 3 autores que produziram o livro com ele, né? Então, sei lá, eu mando lá para a galera, sei lá, já é interessante, né? Que na próxima edição eu já venha com algum um fator corretivo, sei lá, ou alguma observação. Tá, então vamos aqui para a ideia da questão 4. De quantas maneiras a gente pode sair do ponto 00, né, para o ponto 86, usando os 2 movimentos que eu coloquei lá no documento de vocês, né, o documento de subida em diagonal, né, e descida em diagonal. Bom, aí tem alguns caminhos de resolução, né? Um dos caminhos é a gente observar um caminho possível, né, e ver quantas descidas e quantas subidas em diagonal são necessárias e só fazer a permutação delas. Outra maneira é a gente montar o sistema, né? As subidas mais as descidas tem que dar 8, né? E a diferença tem que dar 6. A gente viu que essa soma aqui tem que dar o delta x, né? Que é referente aqui a coordenada x, né? E a coordenada x, tanto na subida como na descida em diagonal, só faz somar. E aqui que ele faz diferenças, né? Que aqui tá ou ele sobe ou ele desce. Tá, e resolvendo esse sisteminha, né? A gente vai ver que o S é 7 e D é 1. Eu acho que eu não lembro se eu fiz esse exercício nessa turma, mas eu lembro de ter feito esse exercício, inclusive. Tá, então a resposta seria a permutação de 8, né, onde se repete 7 subidas e uma descida, né? Aí eu tenho várias maneiras. Eu posso descer primeiro e subir as outras 7 na sequência. Ou posso primeiro subir, depois descer e depois subir as demais. E assim vai. Fala, João Guilherme. Professor, na fórmula que o senhor botou lá no material, onde tem esse 8 seria o x0, mas tá Mas ali correto? estava incorreto. Seria o quê, então? Seria Na S mais D? verdade, na verdade seria a diferença do X, porque aqui ele sai do ponto 00 para o ponto 86, mas vamos supor que ele saísse do ponto 11. Então, do 1, né, olhando só para a coordenada do X, do 1 para o 8 seria 7 unidades. Então, na verdade, aqui é o delta X, é exatamente esse valor, tá?
Sim, mas ali onde tem um x0 poderia ser S mais D? O Szinho Pode. mais... Pode. Certo. Aí aqui acabou-se, né? Vai ficar 8 fatorial, 7 fatorial, né? Isso aqui dá 8 maneiras. Muito bem. E a questão 5, ele quer o número mínimo de pessoas escolhidas aleatoriamente para se obter de maneira garantida 4 pessoas nascidas no mesmo mês. Ou seja, eu vou escolher o número de pessoas, né? Aqui já entra no princípio das gavetas de Dirichlet. Isso. Que já estão colocando aí, né? Se eu chamo 37 pessoas, possa ser que ao começar a questionar o mês de aniversário, possa ser que com menos, né, eu não precise das 37 para garantir 4 pessoas no mesmo mês. Mas na pior das hipóteses, com esse número eu sempre vou conseguir. Aí a razão para isso não tem bem uma fórmula, né? Ela não é como os outros tópicos assim que tem uma fórmula. Tem a ideia, tem uma ideia lógica por trás, né? Porque o princípio você tem que criar as gavetas. Então, no caso aqui, as gavetas seria os meses, né? Aí, sei lá, na pior das hipóteses, né? Eu vou chamar 3 grupos de 12 pessoas e eu não consigo 4 pessoas no mesmo mês, né? Significa que está cada um em um mês, né? Chamei o primeiro grupo aqui de 12, né? Cada um nasceu no mês. Aqui é a mesma coisa, 12 também, ou seja, 36 pessoas foram chamadas. Quando eu chamar mais uma pessoa, essa pessoa que eu chamar aqui, ela vai obrigatoriamente estar num dos 12 meses. Consequentemente, eu consigo, né, com essa quantidade aqui, a garantia de 4 pessoas nascidas no mesmo mês, né? Então aqui dá 37, né? E é isso, tá? Essa seria a resolução, pelo menos parcial, né? Já que essa daqui entrou em pauta, né? Assim. Aí só vai ter mais uma. Aí eu vou mostrar a vocês aqui assim, o conteúdo da segunda unidade, tá? Que é um conteúdo menos polêmico, né? Assim, em alguns pontos. E eu acho mais tranquilo, assim, né? E aqui ele trabalha a ideia de sistema formal propriamente dito, né? Esse texto eu acho mais confortável essa questão de trabalhar o sistema formal comparado à geometria euclidiana, por exemplo. Mas por que eu digo isso, né? Porque, por exemplo, ao corrigir, eu percebi que teve gente que usou, por exemplo, né? Não tô, assim, alguém que em algum momento usou o teorema de Pitágoras e usou o uso de triângulos equiláteros e escalenos. Porém, é aquela história, né, que é a tecla que a gente sempre bate. No sistema formal, você pode usar o que é dado. E essas informações que eu acabei de citar não são dados ainda. Então, se você não insere lá como um teorema e não demonstra, não vale. Né? Não tem validade aquilo ali. Mas, né, repito, né, eu avalio a construção de forma geral textual, tá? Eu coloco lá como comentário, né, ó, isso não foi definido e tal. Para vocês terem ideia, eu acho que o Teorema de Pitágoras, no livro de Geometria Euclidiana, ele é definido lá para os últimos capítulos, né, do livro, né? A gente caminha 5 capítulos, normalmente.
Mas, sei lá, acho que é lá para o final. Ou seja, né, para poder ser usado, né, a gente teria que ir lá no final. Mas, enfim. E, por exemplo, se for usar, como eu falei, né, teve gente que usou lá a ideia usando o triângulo escaleno. Tem que dizer o que é, né, tem que definir, porque até o momento não estava definido, né, no capítulo lá de congruência. É chato? É, mas assim, a regra é essa, né, do sistema formal. Tá, então, a primeira coisa, a primeira ferramenta que vai ser extremamente usual aqui é o que a gente chama de coeficiente binomial, tá? Que ela é dado por essa expressão aqui, né? Esse número binomial NK, ele é a mesma expressão da combinação, né? NKK, que aqui é a expressão que a gente já conhece, tá? E aí tem o triângulo de Pascal, né? Aqui eu não montei o triângulo, né? Mas eu vou dizer como é que funciona. Coloquei que a enésima linha do triângulo, né? Faltou a linha aqui, né? A enésima linha do triângulo de Pascal é dado por isso daqui. Mas o que é o triângulo de Pascal, né? Para quem nunca ouviu falar do triângulo, né? Ou quem viu e não lembra mais, seria o seguinte, tá? A partir desse momento, né? Eu vou usar o símbolo do número binomial, tá? Eu não vou usar o símbolo de combinação. A gente sabe que é a mesma coisa, né? O texto ele define assim, né? Inicialmente, e o triângulo de Pascal, usando coeficientes binomiais, é o seguinte triângulo, né? É o triângulo formado por esses valores aqui que eu estou colocando, né? 1, 0. E assim segue. Aí eu coloquei lá a enésima linha, né? N0, N1, N2, N3. Isso vai até o N1. Se a gente for desenvolver cada um deles, né? Por exemplo, sei lá, pegando aqui, sei lá, 4 3, né? Eu sei que não está aqui, mas desenvolvendo usando a fórmula de combinação, a gente vai chegar, né, em vários valores aqui. E com isso, né, o triângulo de Pascal pode ser reescrito da seguinte maneira: esse cara aqui é 1, então esses dois vão ser 1 e 1 na sequência, então vai ficar 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, e assim vai seguindo. Então aqui vai ser 1, vai ser N, né? Aí tem aí os elementos da enésima linha, né? Aqui, vamos fazer rapidamente aqui para esses dois, né? Vai ficar n fatorial, 2 fatorial e n menos 2. E assim segue, tá? O próximo vai ficar um pouco apertado aqui, eu vou deixar só assim. Aqui vai ser um também. Bom, então, não entendi. Cada elemento do teorema de Pascal é dado como é dado por uma permutação com repetição. Professor, não entendi esse 0, 0, 1, 0. Tipo,
O senhor Não, não botou? aqui não tem uma lógica pré-definida para isso, não. O triângulo de Pascal ele é montado assim, tá? Em relação a números binomiais, né? Ele é isso. O primeiro elemento aqui do triângulo é zero, o coeficiente binomial 0, 0. A segunda linha são os coeficientes 1, 0, 1, 1. Né? A terceira linha 2, 0, 2, 1, 2, 2, e assim segue, e assim vai. É porque eu não entendi porque o senhor fez ali, ó, tipo, 4, 3, aí o senhor botou, tipo, 4 fatorial, 3 fatorial. Aí seria como se uma permutação com repetição? Não, aqui é combinação. Uma combinação Ah, 4, 3 a 3 é isso aqui, né? 4 fatorial, verdade. 3 fatorial é que é a diferença. Tá? Isso aqui é a mesma fórmula, né, de combinação. Entendi. Ok. Tá, aí aqui, essa é uma parte bem curta. Tem alguns teoremas, né, e alguns exemplos. E essa parte do binômio, praticamente aqui não tem demonstração, tá? Na verdade, aqui eu inicio com um teorema, né, o binômio de Newton, que é uma das razões do triângulo de Pascal, é o uso deles, né, já que aqui é um somatório de uma daquelas linhas, né, está aqui o coeficiente binomial aqui na extensão aqui do meu binômio de Newton, e vai ser uma das provas que eu vou fazer lá em cima, porque a prova desse teorema garante a prova desse, tá? Aí é questão de autor para autor, né? O autor que eu tirei aqui, no caso do Morgado, ele faz nessa ordem, mas a justificativa que ele usa para o teorema das linhas, eu acho mais tranquila, provando primeiro, no caso que eu coloquei aqui como teorema 5. Né? Se a gente tem o binômio de Newton inicialmente, para provar o teorema 1 é imediato. Tá, mas vamos aqui que a gente tem duas proposições iniciais, né? Uma é a relação de Stiefel e a outra é a combinação complementar. Então, o que diz a relação de Stiefel? Diz assim, né? Aqui está como combinação, né? Mas tudo bem, vamos fazer a leitura aqui. Se a combinação de NPAP e NP mais 1 a P mais 1 são dois elementos em sequência do triângulo de Pascal, em sequência no caso da linha, né? Por exemplo, esses dois aqui, o N aqui se mantém, né? E aqui só aumentou uma unidade na parte de baixo. E a parte de baixo aqui é o P, tá? É o que vem à direita. Então, essa relação aqui existe, tá? Que essa combinação, mais essa combinação dessa combinação aqui. Então, deixa eu reescrever isso, né, usando esses números que eu estou utilizando aqui. E a nossa reescrita vai ficar assim. N. Então, isso é o que diz, né? A relação de Stiefel, né? A proposição 1. Bom, então, só para a gente visualizar aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu considero esse cara aqui e esse, né, dois caras em sequência numa linha, então no caso aqui meu N está sendo 2, né, meu P está sendo 1. No caso P mais 1 aqui é 1 mais 1 que é 2. Então ele está dizendo que a soma desses dois caras aqui dá o N mais 1, né, como o N aqui é 2, então N mais 1 vai ser 3, né, e aqui vai se repetir, ou seja, deixa eu só escrever isso, né, colocando aqui o 2, 1 mais 2, 2. Então, isso aqui tem que dar o 3, 2. Né, de acordo com essa relação aqui. Ou seja, a soma desses dois aqui tem que dar esse.
Aí, se a gente observar isso, isso de fato acontece em todo o triângulo. Então, 1 mais 1 no caso é 2, né? 1 mais 2 no caso é 3, 2 mais 1 é 3, e assim segue, né? Se eu fosse colocar a linha daqui de baixo, né? A próxima linha. Deixa eu apagar aqui e fazer a próxima linha, só para a gente visualizar. Ou seja, essa relação de Stiefel, ela me dá praticamente a construção, uma nova maneira de construir o triângulo de forma completa. E No dá, caso aqui professor, seria... Pode falar. e dá para contar também, tipo, onde não tem elemento, né? Tipo, o próximo elemento do 1 ali seria o 0, né? Aí, tipo, 1 mais 0, aí Aqui 1. Isso. é isso. Mas no caso é porque aqui seria a combinação 0,1, certo? Aí a combinação, essa combinação 0,1 a 1, né? E essa combinação 0,1 a 1 dá 0. Isso aí a gente vai ver mais na frente, tá? Tem um teorema que me diz isso, né? Se o número de baixo ele é maior do que o de cima, então essa combinação ela dá 0, tá? Sim, Por beleza. isso, por isso que aqui, ó, no exercício lá da questão 2, isso aqui, como deu esse número menor do que esse, essa combinação aqui dá 0. Tá? Por essa, sei lá, é um teorema mais na frente, tá? Eu estou dando spoiler dessa informação, mas é bem por aí. Ou seja, não tem nenhuma maneira de você inserir 4 dias não consecutivos numa semana, né, durante mais de uma semana, digamos assim. Eita, eu não dei o alerta, foi mal. Tá, então, essa é a ideia, né? E no caso, como é proposição, a gente vai ter que provar isso. Como é que a gente prova isso, né? Abrindo essas continhas. Então, isso aqui abrindo pela fórmula de combinação, vai ser n fatorial sobre p fatorial e n menos p, mais esse daqui vai ser o n fatorial sobre p mais 1 fatorial, e no caso aqui a diferença, né? N menos p mais 1 fatorial, e isso tem que dar essa combinação aqui. Muito bem, então como é que a gente trabalha isso, né? É a questão das frações agora. Então vamos fazer algumas observações. Observe que aqui eu tenho p mais 1 fatorial e aqui eu tenho p. Ou seja, eu posso inserir aqui um elemento de tal maneira que esse p fatorial se transforme em p mais 1 fatorial. Aí, no caso, quem tem que ser esse elemento? No caso, se eu fizer o inserir que você está falando é somando ou multiplicando? Na verdade, quando você escreveu um, aí eu que não tinha entendido. Mas, na verdade, é o seguinte, aqui eu vou inserir assim, né? Para preservar a fração, eu vou multiplicar isso. Pronto, o Gregório já respondeu o que eu estava pensando. Eu vou multiplicar aqui por P mais 1 e aqui por P mais 1. Quando eu faço, né, é só... Aqui a gente vai ter que mexer também, tá? Mas eu vou fazer aqui passo a passo. Então, aqui vai ficar P mais 1 vezes N fatorial. E aqui vai dar P mais 1 fatorial. Ou seja, eu consegui deixar essa primeira parte idêntica, né? E a segunda parte é agora mexer com esse daqui, tá? Então, vai ficar aqui P mais 1 fatorial e esse carinha aqui, tá? Vou só copiar. Tá, e agora, olhando para esse carinha aqui, no caso, eu inseri o P mais 1 aqui, porque esse cara é maior, né? Para esse se tornar igual a esse, eu teria que multiplicar por alguém. Aí eu pergunto, quem é maior? É o N menos P
ou n menos p mais 1. Deixa eu colocar aqui. Dos dois, quem é maior aqui? Enquanto vocês... Na verdade, o maior é esse. Ó. Sim, só respondendo a pergunta do João Guilherme, né? Ele não entendeu por que eu pude multiplicar P mais 1 sem alterar os valores. Eu multipliquei o P mais 1 no numerador e denominador. Né? Ou seja, essa fração que eu gerei é equivalente à inicial. Tá? Aqui eu não estou alterando nada. Isso aqui é uma propriedade, né, das frações. Então, por que esse cara aqui é maior? Porque aqui eu tenho n e eu estou tirando uma quantidade maior desse lado. Aqui eu estou tirando só P. Aqui eu estou tirando P mais 1. Então, como eu estou tirando uma coisa maior, então isso aqui vai ser menor. Pronto. É como se eu multiplicasse por 1, exatamente. Tá, então o que isso significa? Né? Que eu vou inserir o n menos p aqui dos dois lados, tá? Então eu vou multiplicar aqui ó, por n menos p e aqui por n menos p. Por quê? Como ele é maior, né? Quando eu multiplicar por esse, vai dar n menos p fatorial. Então, isso aqui vai ficar assim. Aqui vai repetir, né? N fatorial, p mais 1. Aí aqui embaixo vai ficar p mais 1 fatorial, n menos p. E esse aqui na segunda fração vai ficar n que multiplica n fatorial, né? Que multiplica n menos p sobre esse cara vezes esse vai dar n menos p fatorial. E conseguir igualar os dois denominadores. Todo mundo visualizou o que eu fiz, né? Muito bem. Então vamos somar agora. A gente vai poder somar agora os numeradores, tá? E fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte. Vou só repetir aqui, que é p mais 1 fatorial, n menos p fatorial. Somando aqui a parte de cima, dá para perceber que esse termo e esse são termos em comum. E se eles são termos em comum, eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, né, eu vou ficar com isso daqui. Vai ficar P mais 1 mais N menos P. Ou seja, esse P aqui vai embora com esse. Então ficou N mais 1 vezes N fatorial. E N mais 1 vezes N fatorial vai ficar N mais 1 fatorial. Então, essa foi a expressão mais simples que a gente encontrou. Né? Pelo menos eu não vejo como simplificar mais.
Pergunta. Esse N menos P, eu posso dizer que é a diferença desses dois aqui, desse por esse? Se eu subtraio esse por esse, né, vai dar esse, então o que que isso significa? Que isso aqui é a combinação de N mais 1, P mais 1 a P mais 1, né? Ou meu número binomial, meu coeficiente binomial, N mais 1, P mais 1, que é o que o teorema diz aqui. Então, a primeira proposição está aprovada, tá? Então, de fato, a gente pode, essa coisa de gerar a próxima linha, né? Usando essa relação de Stifel é possível, né? Em qualquer momento do meu triângulo. Somando 2, eu gero, né, o que está abaixo à direita. Né? Se eu somar esses dois, eu gero o que está abaixo da direita. E assim segue. Tá? Essa proposição, ela me garante isso. Então, essa segunda unidade, ela é praticamente toda assim. Tá? Ela é um sistema formal aqui, sendo que as demonstrações são baseadas essencialmente aqui no trabalho dessa fórmulazinha de combinação, tá? Exceto em alguns pontos, né? Tem alguns que ele usa outras saídas, mas também nada fora do, né? Nada extraordinário, nada que, sei lá, seja de se assustar. Sim, aí agora vou para a proposição 2, tá? Que se chama combinação complementar. Então, eu acho que pelo horário dá para ir até o teorema 1, tá? E resolver esse exemplo. Aí na próxima aula, a gente pode ver o teorema 2, responde esses exemplos aqui. O teorema 3, ele é uma consequência do teorema 2, né? Então, praticamente não tem demonstração, vocês vão ver por quê, né? Quando eu exibir isso para vocês. E tem esse teorema 4 aqui, que é o que garante, né? Que quando o termo de baixo é maior que o de cima, né? Vai dar zero. Isso aí acaba, né? Porque o binômio de Newton já eu vou demonstrar. Antes de mostrar o teorema 1. Aí essa proposição 3 só são consequências dele. Então, quer dizer, tá. Próxima aula eu termino esse conteúdo. Né? Se tudo correr numa velocidade normal, né? Só se eu tornar muito lento que eu não chego lá. Tá. Mas a primeira parte alguns conceitos assim estão meio abertos, assim, pelo menos na fonte, né? Eu não usei a fonte da Viviane, né? Talvez lá esteja mais completo. Mas enfim, aqui eu acho mais fechado, né? Aqui está mais compacto a informação, mais completo, inclusive. Não tem informações em aberto. Sim, então a combinação complementar diz assim, né? Se eu pego duas combinações com esses formatos, né? Ou NPAP ou de N-PA, N-P, elas são idênticas. Aí na tabela, né? No triângulo, né? Onde é que isso aparece? No triângulo aparece aqui, ó. Pode observar que toda a linha, né? Vai ter sempre pelo menos dois elementos iguais. Ó. Se eu usar a relação de Stifel para gerar a próxima, então esse aqui vai ser 1, aqui vai ser 5, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10, aqui vai ser 5, depois vai ser 1. Ou seja, tem sempre elementos idênticos nas linhas. Ó. Tem esses dois que são idênticos e tem esses dois que são idênticos. Aí ele fala da questão da posição. Né? Então, sei lá, esse aqui é 4, 1. E esse aqui é 4, 3. Então, ele diz que esses dois são idênticos. Como é que a gente identifica, né, que eles são idênticos? Pela soma, né? Se eu somar 1 mais 3, dá 4. Então, eles são idênticos. Toda vez que isso acontece, eles são idênticos. Se eu pego aqui esse, né? Esse é o número binomial 5, 1. E esse é o número binomial
5, 4. Ó, se eu somo os dois de baixo, dá o de cima, então eles também são idênticos, tá? Aí, por que eles são idênticos, né? A demonstração desse é super, assim, trivial, tá? Mas é super trivial mesmo. Então, a proposição 2, deixa eu só escrever aqui o que ele diz, né? Ele diz que dois números dessa forma, né, são idênticos. Aí, o que eu tinha dito para vocês, né? Se eu somo P com N menos P, vai dar o de cima, né? Que é N. Então, essa é a razão deles serem idênticos. E basta escrever um para ver que é o outro, né? Se eu for escrever isso aqui, né? Como é que ele é? N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Mas se eu for escrever esse, dá a mesma coisa, né? Porque vai ficar N fatorial, só vai estar trocada a ordem, né? Aí esse aqui eu vou escrever primeiro e eu vou fazer a diferença desse com esse para dar esse, que de fato é o que acontece. Então, está aprovado. Os dois geram o mesmo número binomial. Geram a mesma combinação. Todo mundo enxergou a ideia dessa segunda proposição? Professor, mas isso só funciona para linhas pares? Não, para qualquer linha. E na verdade aqui eu peguei inclusive linhas em sequência. Porque, ó, se tivesse... Desculpa. Na linha 3 tem 1, 2, 1. Aí se eu pegasse tipo o 2 e o 1, não ia ser idêntico. Não, mas aí ele tem que obedecer essa propriedade, né? Porque quem é esse carinha, né? Se a gente for escrever ele como um número binomial. Ele é o número 2, 1. E esse aqui, ele é o 2, 2, né? Mas se eu somar 1 com 2, não dá 2, né? A soma desses dois aqui tem que dar o de cima. E a soma desses dois não dá. Ah, entendi. Agora, se eu pego esse, quem é esse? É o 2, 0. Se eu somo esse cara com esse aqui, ó, deixa eu botar aqui em amarelo. Se eu somar 0 com 2, aí dá o de cima. Então, os dois são idênticos, de fato, ó, dá 1 e 1. Uhum, entendi. Não precisa ser necessariamente na sequência, né? Porque aqui está na sequência, né? O que está vizinho. Aqui, Sim. beleza, acontece, mas aqui tem um cara no meio. E aqui tem dois, quer dizer. Né? Enfim. Tá. Então, essa segunda proposição também está aprovada. Inclusive, ela é importante pelo seguinte: tem um teorema, no caso das diagonais, se eu considerar uma escrita na combinação, ele me dá um teorema das diagonais. Se eu, por exemplo, e se eu usar outra escrita, eu caio no teorema das colunas, né? Ou seja, mais na frente a gente vai ver que esse teorema aqui das diagonais e o teorema das colunas, um na verdade é o outro, né? Em função dessa informação que eu acabei de dar para vocês. Mas agora vamos aqui o teorema 1, né? O teorema das linhas, né? Que é o que a gente vai discutir, vai ser a última coisa, né? Antes de falar desse teorema das linhas, eu vou provar o teorema 5. E não tem problema provar ele agora, né? Eu não estaria quebrando uma sequência. Na verdade, o binômio de Newton, ele na verdade ele é uma consequência, porque ele possui, né, os números binomiais aqui presentes, né? Por isso que ele entra nesse conteúdo, né? Porque os fatores aqui, né? Por isso que também é chamado coeficiente, né? Que são os coeficientes aqui dessas parcelas. Então tá, então vou provar aqui a ideia do binômio de Newton. Então, o binômio de Newton, né, a gente conhece que ele é uma generalização, né, desse produto que eu vou escrever agora. Está aqui teorema 5.
Bom, nós sabemos que eu repeti, né, essa parcela aqui N vezes, né? Vou botar mais algumas parcelas, porque a ideia... Tá bom, Frank. Até mais, viu? Obrigado aí pelo comparecimento. Vou colocar mais parcelas aqui, porque eu vou precisar, na hora de demonstrar, né? Precisar comentar algumas ideias. Tá. Bom, então é isso, né? Tudo isso aqui tem que aparecer N vezes. E a ideia que se usa para demonstração disso, né? Por que que isso dá... Que no caso a pergunta é essa, por que que dá esse somatório, né? De N, K, K, né? K variando do 0 até N, das parcelas da forma NK, Xn menos K. Bom, a ideia vai ser o seguinte. Imagine que eu vou pegar aqui, suponha que aqui eu tenho K parcelas, né, dessa. Consequentemente, o que sobrou aqui vai ser N menos K parcelas. Então, o que que eu vou fazer? Né? Pelo menos essa é a ideia da demonstração utilizada. Né? Eu vou pegar daqui só os As. E eu vou multiplicar aqui só os As. Então, quando eu fizer isso, vai ficar o A, K vezes. E desse outro lado aqui, eu vou pegar só o X. Então, aqui eu vou considerar o X. Tá, só o X. Então, isso aqui vai ficar vezes X elevado a N menos K. Tá. Mas aí, a próxima pergunta é, aqui eu escolhi os K primeiros. Os Ks, As primeiros. Mas aí a pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher os As em todas as parcelas? Vocês entenderam a minha pergunta? Não. Do jeito que eu escrevi aqui, eu escolhi os A primeiros Ks. Não, os K primeiros As. Né? Eu peguei o primeiro A, peguei aqui o segundo, peguei o terceiro até o Késimo. Mas a pergunta eu poderia escolher os As não com os K primeiros. Eu quero escolher em K deles, mas não necessariamente nos K primeiros. Aí eu estou perguntando de quantas formas eu posso escolher os As. Né? Ou seja, eu tenho aqui N possibilidades para escolher o A, para escolher os As, e eu quero escolher em K deles. Tá começando a caminhar. Na verdade é o seguinte, aqui seria, muito bem, é isso mesmo, é uma combinação, né? Por que que é uma combinação? Porque eu tenho N disponíveis e quero escolher K deles. K dos Ns. Então, isso. Aqui, tudo bem, você pode dizer assim, mas os As são todos idênticos. Na verdade, o que eu estou contando, o que eu estou considerando aqui nessa contagem é que essa parcela aqui é a primeira parcela, né? Essa daqui é a segunda parcela e assim vai, né? Então, eu vou tirar, sei lá, os As assim, né? Aqui é a Késima e aqui a Nésima, né? Parcela, ou seja, é como se eu tivesse aí N conjuntos e eu quero tirar
um A de cada K. Quer dizer, K As. Porque dos Ks eu vou multiplicar só os As. Que eu fiz aqui, ó. Eu fiz A vezes A vezes A vezes A. Então vai ficar elevado a K. E dos que eu não tirei A, né, ou seja, dos N menos K, eu vou multiplicar só o X. Então eu vou fazer, né, daqui só o X. Bom, aí, na verdade, eu estou perguntando de quantas maneiras eu posso realizar esse produto, né? Então, esse produto eu posso realizar ele de NKK. Eu tenho NKK produtos desse formato. Agora eu vou brincar aqui com as variações, né? Porque eu posso considerar que tenha 0Ks, ou seja, eu vou multiplicar todos os X, né? Porque o K vai ser 0, né? Então vai ser X elevado a N. Eu posso considerar que o K é 1, ou seja, eu vou escolher só um A e vai ter N menos 1 X, né? Ou seja, eu vou fazer variar agora o K. Sendo que aí a soma de todos esses produtos, né? Que vai ser exatamente esse, né? Esse X mais A elevado a N, vai me dar a soma de todas essas parcelas, tá? E é assim que ele justifica, né, que esse produto vai dar isso daqui. De fato, né, a gente já trabalhou nos anos anteriores, né, com casos mais simples, né, sei lá, vamos pegar aqui só um exemplo para a gente visualizar isso, né, sei lá, se a gente fizesse x mais a quarta. Você entendeu a ideia da escolha dos Ks, As e dos X restantes? Mais ou menos. Por que o senhor está restringindo os Ks, tipo, os As para cá, e não pegando N vezes? Eu viajei. Porque o que vai se resumir, né, esses produtos? Vai se resumir no produto dos As com os X. Não vai Né? ser do A mais X, não? Vai, mas por que eu fiz assim, né? Porque aqui não se aplica a propriedade distributiva, Uhum. então significa que vai ter produtos de As com X. Aí como foi que eu fiz, né? Eu usei a teoria combinatória, né? De cada soma dessas duas parcelas, como vai ser produtos de As com X, então eu escolhi aqui termos que eu vou considerar o produto só dos As e dos demais vai ser o produto só do X. Aí vi, né, que esses produtos, na maneira como eu construí aqui, vai ser uma combinação e a variação dessas combinações, né, o somatório dessas variações vai ser exatamente o meu produto aqui. Né? Vai aparecer todas as variações dessas combinações nesse produto. Então, por exemplo, né, se eu fosse fazer esse produto aqui, x mais a quarta, isso vai ser o somatório, já fazendo direto, né? Vai ser o n0, a elevado a zero, x elevado a 4, né? Que no caso é meu n, vou substituir aqui logo. Mais 4, 1 a 1, vezes a, vezes x a terceira. Aí aqui 4, 2 a 2, né? Que é a segunda, x a segunda. 4, 3 a 3, que é a terceira. A, né? Então aquela soma lá de x mais a, no caso, vai se refletir nesse somatório final, né? Exato.
Sim, Isso. sim. Porque aí, se a gente observar, aqui vai ter todas as variações dos produtos de A com X, né? Aqui nem um A com todos os X, um A com um X a menos, né? Comparado a todos os X que vão aparecer, né? Nos produtos. E assim segue, né? Aí termina quando chega, quando aqui é igual, né? Acaba quando... E esses termos aqui, né? Tá presente lá no triângulo de Pascal, né? E a gente, inclusive, sabe quanto eles valem, né? Então, esse aqui é 1, esse vai ser 4, esse vai ser 6, esse vai ser 4, esse vai ser 1. E aqui vai dar só x à quarta. Ou seja, uma possibilidade é eu multiplicar todos os x e desconsiderar todos os a's, que foi o que aconteceu aqui. Outra possibilidade é eu pegar só um dos a's e multiplicar com os outros x, né? No caso seria pegar só o primeiro A e o restante ser tudo X, né? Como são 4 parcelas, então vai me dar isso daqui. E eu tenho essa combinação de vezes que eu posso fazer isso, né? Posso pegar o primeiro A, uma possibilidade, outra possibilidade pegar o segundo a terceira possibilidade o terceiro A, né? E a quarta possibilidade seria pegar o quarto A. Né? Ou seja, esse desenvolvimento aqui, indiretamente, está me dando todas as possibilidades dessa construção dos produtos dos A's com os produtos do X. Tá, e aqui vai ficar assim, né? A2x2, esse aqui vai ficar 3x. O teorema só quer provar isso, né? Que o desenvolvimento desse termo é isso aqui. É essa soma, é só isso. Aí ele usa a ideia combinatória. Muito bem, então essa seria a prova, né, do teorema 5, que toda vez que eu for abrir termos desse formato, né, na verdade é só abrir esse somatório. Essa é a prova do teorema. Mas por que eu estou falando desse teorema? Porque esse teorema ele vai ser suporte para a gente para provar o teorema das linhas. Tá? Como é que eu provo o teorema das linhas? Né? Deixa eu, sei lá, o que ele está dizendo aqui nesse teorema? Deixa eu mostrar aqui. Não vai dar tempo de mostrar o exemplo, tá? Mas dá tempo de provar o teorema. Deixa eu apagar esse riscadeiro aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Beleza, esse 1 aqui eu posso considerar como 2 elevado a 0. 1 mais 1 é 2. Então, 2 elevado a 1 dá 2. A soma de 1 mais 2 mais 1 dá 4. E 4 é 2 ao quadrado. Tá, no final da aula eu dou uma reforçada. Aqui a soma dá 4, desculpa. E aqui a soma dá 4, né? Ou seja, essa soma aqui dá 8. Que é 2 a terceira. E aqui vai seguir essa sequência, tá? Aqui vai ser 2 a quarta, né? Se a gente for contar 6 mais 4 aqui dá 10. 4 mais 1 dá 5, com esse 1 dá 6, ou seja, dá 16, que é 2 a quarta. Ou seja, esse é o teorema das linhas, tá? Ele disse, eu pego uma linha do triângulo de Pascal e somo, isso é 2 elevado a alguém. No caso, vai ser 2 elevado a esse primeiro termo aqui, ó. Né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, ó, que é isso aqui. 2 elevado a 3, e assim segue. Tá? É isso que é dito lá no teorema das linhas. Aí, de maneira geral, como é que é a ideia do teorema das linhas? O teorema das linhas é assim, né? O primeiro elemento sempre é o N0, mais o N1, mais o N2, e isso segue até o Nn. Aí ele está afirmando que isso é 2 elevado a n. Tá, e como é que eu provo isso? Eu provo isso, né? Isso aqui eu não sei se é verdade, né? Esse é o teorema 1. Usando
o teorema de Newton, né? Aí fica bem mais simples de eu provar isso, né? Porque basta eu escrever isso aqui como sendo 1 mais 1 elevado a n. Aí se eu aplico o binômio de Newton, então isso aqui vai ser n0, 1 elevado a 0 é 1 elevado a n, mais n1, 1 elevado a 1, 1 elevado a n menos 1. Aqui eu estou escrevendo, né, os seus respectivos expoentes, mas a gente sabe que tudo vai dar 1. Né? Então, isso aqui vai dar 1 elevado a n menos 2, né? Isso vai seguir até nn, 1 elevado a n, 1 elevado a 0. Muito bem, então, todos esses termos aqui vão dar 1. Então, quem sobra, né? Sobra justamente esses termos, né? N0, N1, N2, até o Nn. Ou seja, a soma de uma linha completa do triângulo de Pascal nada mais é do que 2 elevado a n. Então, está provado. Tá? Com isso, eu vou encerrar esse encontro. Tá? Naturalmente, se não tivesse feito, né, a correção da avaliação, que é lógico que eu acho pertinente, né? Inclusive era para ter feito do teste, mas, né, se der tempo eu faço isso no final, não sei. Mas, se não, já estava bem lá na frente, tá? Então, eu acho que próxima aula eu já consigo, se não concluir, já quase, né? E tá, vou ficar por aqui. Eu sei que o Guilherme pediu para reforçar a ideia do Newton, né? Mas quem tiver satisfeito, né, com o que foi dado até o momento, tá liberado, tá? Bom almoço para vocês. Grato aí por quem ficou até o final. Me perdoe aí, né, se na elaboração das questões, né, deixou vocês chateados, sei lá, por alguma má interpretação que eu provoquei, não sei, tá? Mas, enfim, não teremos esse problema, pelo menos nessa parte, tá? Valeu, Professor, valeu. professor. Pode falar. O É... pessoal tem que Não, dar... não, não, não. Eu acho melhor deixar a gravação. Não, acho melhor deixar, não? Não sei, é Porque. que aqui, sei lá, se